Passo para a Molica. Agora, essa repercussão entre autoridades ucranianas, né, Molica, da entrevista concedida pelo ex-presidente Lula à revista americana Time. Pode ser considerado um erro estratégico, mais uma das falas equivocadas, como a gente vem mostrando aqui na cobertura da CNN Brasil, que tem preocupado alas do PT? É mais que um erro de campanha, é um erro de avaliação, né? O Lula conseguiu arrumar um problema diplomático antes de ser eleito, né? Ele nem sabe se vai ser eleito, já arrumou um problema diplomático, agora com a Ucrânia. Eu até brinquei ontem com um amigo meu petista, ele não gostou muito da brincadeira. Tem aquela tradicional, muitos políticos se preparam para conversar com jornalistas, fazem encontros com profissionais, e aí isso é chamado de media training, né? Eu até brinquei com ele, falei, pô, pelo visto o Lula está fazendo media training com a Dilma, né? Que não era exatamente uma pessoa muito hábil, assim, nas palavras, né? Nas suas conversas. Mas, enfim, é um erro, né? Agora, enfim, e não foi uma frase isolada, né? O Lula contextualizou muito o porquê das suas críticas à Ucrânia. Enfim, agora ele que, enfim, é do jogo político, é a ideia dele, ele pensa assim, é até bom que ele exponha. Né? Como disse o Boris há pouco, aquele negócio de político também ficar fingindo, fala uma coisa, isso aqui tem mais aceitação, menos aceitação. O Bolsonaro mostrou em 2018 que ser radical, falar situações graves, falar frases radicais, não necessariamente tira votos, né? Ele ganhou a eleição falando ali um discurso bem radical. Agora, se falou assim, essa questão de erro de campanha, eu fico imaginando a colônia ucraniana no Brasil, aí tem mais ou menos 1 milhão de pessoas, né, descendentes de ucraniano, como é que eles vão fazer? Porque agora tem essas declarações do Lula. E lá no início da guerra, houve uma série de declarações mais ou menos nessa linha do próprio Bolsonaro. Primeiro, antes da guerra começar, ele declarou solidariedade ao Putin. Depois ele disse que o Brasil ficaria neutro na guerra para não trazer problemas para o Brasil. Aí citou aquela história lá dos fertilizantes e tal. Aí depois, numa entrevista lá no Guarujá, naquele Forte dos Andradas, ele disse que seria um exagero falar em massacre russo na Ucrânia, né? Então, disse também que o Brasil não ia votar a favor de nenhuma sanção na ONU contra o Putin. A posição, se bem que na ONU, lá o governo, a representação brasileira na ONU acabou votando lá, condenando a invasão, enfim. Então, o Lula acaba, curiosamente, ficando numa posição meio parecida com a do Bolsonaro, nessa história toda, que não deixa de ser mais uma curiosidade brasileira. Mas, enfim, vamos ver como é que as coisas avaliam, vamos ver se haverá o tal convite para o Lula conversar na Embaixada da Ucrânia, vamos ver se ele muda de ideia ou não, mas, enfim, é bom que as pessoas se posicionem, né? É bom que os políticos digam efetivamente aquilo que eles pensam sobre a vida, sobre a realidade, sobre a vida brasileira, sobre economia. Na entrevista à Time, o Lula disse que não ia falar sobre economia, só fala depois da eleição. Não, tem que falar antes. Né? Não adianta falar depois, tem que falar antes, para que o eleitor saiba quais são os seus projetos. O Bolsonaro também falou, antes da eleição, teve uma postura mais liberal e, na prática, ele acabou, como governante, ele está sendo fiel ao Bolsonaro de sempre, que sempre teve uma visão mais corporativa, mais estatizante. Enfim, as pessoas têm que deixar evidentes os seus pensamentos, as suas propostas. E depois aguentem as consequências, favoráveis ou desfavoráveis, do jogo político. Stephanie. Obrigada também, Fernando Molica.